Olá, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que o Espírito Santo te conduza na sua jornada e que te faça ser muito feliz na trajetória dos meios, para que você chegue até o final. Semana passada nós falamos sobre o começo, né? Que no começo tudo são flores, mas quando a pessoa precisa atravessar, passar pelos meios, aí entram as dificuldades que infelizmente fazem a pessoa acabar parando no meio do caminho. E eu prometi que hoje falaria justamente sobre essas dificuldades, né? Ou seja, atitudes que põem tudo a perder, já que são nos meios, né, que cada um faz as suas escolhas. E dependendo daquilo que a pessoa ela escolhe, ela poderá chegar ou não até o final. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Atitudes que põem tudo a perder. Saiba que uma das atitudes que leva a pessoa a pôr tudo a perder é justamente a autossabotagem. O que é autossabotagem? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. A autossabotagem é a primeira atitude que a pessoa toma que a faz colocar tudo a perder. É quando a sua mente é o seu principal inimigo e luta contra ela mesma. Então, quando a pessoa tem, né? Ou seja, os seus próprios pensamentos lutando contra ela mesma, fica difícil se a pessoa ela não agir de forma correta, né? Ou seja, pensar de forma correta para se desvincular, tá? Para se desvincular desses pensamentos, vamos dizer, negativos, que são seus inimigos. Devemos tomar cuidado com quem dividimos as nossas energias, pois existem os que somam e os que sugam. A mente emotiva está sempre sugando, enquanto a mente que pensa, que raciocina, ela leva a pessoa a tomar as atitudes corretas, ou seja, a pessoa que tem uma mente emotiva, ela sempre vai estar sendo sugada. Ela vai perder energias. Enquanto a pessoa que pensa, que age com inteligência, que não faz a coisa de forma emotiva, mas ela faz o que precisa ser feito, ela soma energias boas e positivas para si mesma, tá bom? Toda mente emotiva se autossabota, ela cria obstáculos que impedem a realização de tarefas, planos, né? Compromissos, metas, sonhos e objetivos. Então veja que quando a pessoa ela vai realizar algo, ela vai fazer uma tarefa, ela até traça planos, né? Ela tem compromissos, ela sabe que tem metas, ela tem sonhos e objetivos, mas ela se autossabota pelos pensamentos negativos, tá? Então, ela acaba ficando no meio do caminho. Então, vamos lá. Levando a pessoa a um conjunto de comportamentos autodestrutivos que faz frear o seu desenvolvimento em diversas áreas da vida. Uma das formas da autossabotagem é a procrastinação. Procrastinação, tá? É aquela pessoa que vive adiando, né? Ela vive deixando tudo para depois. Depois eu faço. Isso agora não, tal. Aí diz assim, quando a pessoa se sente paralisada, com uma porção de coisas para fazer, tudo acontece ao seu redor, a vida vai avançando de forma implacável e a pessoa ela vai empurrando a vida com a barriga. Ela vai impedindo ou destruindo o seu presente e o seu futuro. Então veja, imagina, tudo acontecendo, a vida no movimento total. A pessoa precisa tomar decisões, ela precisa agir, mas ela, né? Tá igual aquele bonequinho, ó dia, ó vida, ó tempo, deixando a vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, ela tá tranquilona
e ela não tem pressa, ela vai adiando aquilo ali, tá? Lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 11, fala assim, vamos meditar aqui, nesse versículo. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Vamos repetir? Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Veja que quando a pessoa ela não quer andar na disciplina, ou seja, quando a pessoa não anda na disciplina, ela não segue, né, aquilo que precisa ser feito. Ela é uma pessoa emotiva, tá? Ela anda de forma desordeira, ela não faz o que tem para ser feito, ela não quer trabalhar, ou seja, ela não quer ter esforço com nada, ela não quer, vamos dizer assim, fazer o que precisa ser feito. Ela só quer fazer aquilo que dá prazer à alma dela. Aquilo que, se ela, vamos dizer, se ela precisa lavar a louça, ela vai dar uma desculpa, né? E vai dizer assim, eu vou dormir primeiro, porque eu dormir é o que dá prazer a ela. E aí ela vai dizer assim, depois eu lavo, né? Eu tenho que estudar aqui para a prova, mas eu vou dormir primeiro, eu vou descansar, eu vou olhar aqui um filme primeiro, depois eu estudo. Então, ela substitui as coisas que são, vamos dizer assim, aquilo que faz parte de uma disciplina, ou seja, daquilo que é necessário, que é importante, para poder fazer coisas vãs. Para fazer, não que a pessoa não possa descansar, mas há tempo para tudo. E se a pessoa ela deixa de fazer aquilo que é o necessário, o importante, ou que é, vamos dizer assim, primordial naquele momento para fazer algo que não é, ou ela não se esforça para fazer, né? Então, vamos dizer, se ela sabe que tem que trabalhar e ela não vai trabalhar, no final do mês, automaticamente, ela não vai ter um salário, ela vai ficar com a vida financeira embolada. Então, ela vai ter aí problemas, porque ela não vai pagar as contas, se não paga a luz, se não paga a água, vão cortar. Se ela não trabalha, ela não tem como comer. Então, ela vai acabar tendo que viver pedindo emprestado, vai viver de cesta básica dos outros. Por quê? Porque ela não agiu com ordem, ela agiu com desordem. Então, ela substituiu o certo, aquilo que faz parte da disciplina, para poder viver uma vida vã, ou seja, fazer coisas vãs, desordeiras. Ela colocou na agenda o desnecessário e excluiu o necessário. Isso aí vem de um pensamento que fez ela, né, se auto-sabotar. São pensamentos que vêm que a pessoa toma decisões erradas e faz a coisa errada. Diz assim, não se trata apenas de ficar adiando as coisas, tá? Para ficar ocioso e improdutivo. No caso, a procrastinação não se trata apenas de ficar, né, adiando as coisas para ficar ocioso e improdutivo, mas está relacionado também a pessoas que escolhem mal as atividades que ocupam, ou seja, não é só uma preguiça ou uma indecisão, mas é estar gastando tempo com atividades sem sentido. É o que fala aqui nesse livro, nesse versículo de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Quer dizer, a pessoa, né, ela gasta tempo com atividades sem sentido, ou seja, ela faz coisas vãs. Ela não está fazendo o que ela precisa fazer. Aí diz assim, a mente enxerga tudo para fazer, desde a leitura de um livro, um curso online ou simplesmente afazeres de casa. Um propósito de vida, né? A pessoa às vezes tem até um propósito, um sonho, algo que ela gostaria de realizar.
Às vezes ela precisa restaurar o casamento, ela precisa lutar para restaurar o casamento, o relacionamento está indo mal, né? Realizar um sonho, mas tudo parece para a pessoa, né, que vive postergando, adiando, parece um bicho de 7 cabeças, que nunca é realizado. Se começa algo, nunca termina. Se sente imóvel e está sempre com dúvidas, nunca tem certeza do que realmente ela quer. E automaticamente, se a pessoa nunca sabe o que quer, quem não sabe o que quer não sabe onde vai chegar. Como a pessoa vai chegar no final se ela tem dúvidas, se ela está sempre oscilando, né? Então fica difícil. E com os efeitos, né? As consequências, os efeitos dessa procrastinação, muitas nas áreas da vida da pessoa, acontece da seguinte forma. Vamos ver aqui, na vida da pessoa acontece da seguinte forma. Muitas pessoas, elas se sentem culpadas, tá? Essas atitudes de procrastinação, elas trazem para a mente da pessoa a autossabotagem através da culpa. A pessoa que ela tá sempre se culpando. Diz assim, a pessoa tem um peso na alma, uma acusação que fica martelando a mente o tempo todo, pois sabe, né, que deveria fazer algo e ela não fez ou não faz. Imagina, a pessoa tem consciência de que ela precisa realizar algo, fazer algo, tomar aquela atitude, mas simplesmente ela não faz. Aí ela fica se culpando, ela se acha, vamos dizer assim, o último biscoito do pacote em termos de sofrimento, né? De martírio, vai viver se martirizando. Por que eu sou assim? Eu não queria ser assim. Eu não sei, mas por quê? Né? Por quê? Lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 14, diz assim: empenham-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Veja que aqui no livro de 2 Pedro, a primeira coisa que está dizendo é assim, empenham-se. A pessoa, ela precisa se empenhar, ela precisa se posicionar, ela precisa sair, né, desse marasmo, ela precisa tomar atitude. Ela não pode agir de forma emotiva, deixando a sua mente ser sugada por esse pensamento de amarração que faz ela ficar estacionada. Porque, veja bem, empenham-se para serem encontrados. Deus, ele quer nos encontrar de forma inculpáveis e em paz. Como uma pessoa que tem a consciência o tempo todo sendo acusada vai ter paz? Como uma pessoa que está com peso aí da culpa, né? Ela vai ter paz. Então, a pessoa precisa se empenhar. É ela que precisa se posicionar. Ela tem que decidir não ser mais emotiva. Ela não pode mais aceitar, precisa partir dela, tá? Essa decisão. Uma outra coisa também, né? Um outro fator que acontece quando a pessoa vive adiando, né? Tarefas, sonhos, compromissos, objetivos, é a ansiedade, tá? A ansiedade, se há algo para fazer e esse algo é adiado,
veja que o prazo para se realizar se torna apertado, levando a pessoa a um nível elevado de ansiedade para fazer às pressas. Porque tem coisas que, por mais que a pessoa não faça naquele momento, ela vai precisar fazer em algum momento. E se ela não faz no momento que foi ali, o momento certo, o que vai acontecer? Quando ela for fazer, pegar para fazer, ela vai fazer sob pressão. Ela vai fazer às pressas, né? Ela vai ficar estressada, ela vai ficar nervosa, ela vai se sentir incapaz. Aí entram outros fatores que prejudicam a pessoa, que prejudicam mais ainda, porque um abismo chama outro abismo. E lá na Bíblia, né, vamos na palavra de Deus, vamos no manual sagrado, mais uma vez. Lá no manual sagrado, no livro de Filipenses, no capítulo 4, 6, diz justamente assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas como a pessoa que vive procrastinando, né, ela vai postergando tudo, como que essa pessoa não vai viver ansiosa se ela não faz as coisas no momento certo? Então ela só vai fazendo na correria. E isso vai lhe fazer mal. E a ansiedade é outra coisa que Deus ele não quer encontrar em nós. Assim como ele não quer encontrar a culpa, ele também não quer encontrar a ansiedade. A vontade dele é que estejamos em paz. Quando a pessoa age dentro da disciplina, ela tem paz. Mas fora da disciplina, ela tem as suas energias sugadas. Vamos continuar. Aí diz assim, no lado físico, né? Vamos falar agora do lado físico. Já é comprovado, até por estudos científicos, que aquele que vive adiando tarefas tem maiores chances de dores de cabeça, dores de estômago, baixa imunidade. Por quê? Porque a pessoa que vive postergando, adiando suas tarefas, suas obrigações, ela não tem disposição para fazer exercício. Ela não tem uma alimentação balanceada, porque ela come de tudo, ela não se limita, ela não faz dieta, ela come, ela come gordura, ela toma refrigerante o tempo todo. Como que vai ter saúde? Né? A pessoa não consegue se controlar, ela não faz exercícios físicos porque ela tem preguiça. Hoje eu vou fazer vou malhar, não vai. Hoje eu vou caminhar, não vai. Ela faz tudo na mente, mas na prática ela não toma atitude. Então ela vive em desequilíbrio, ela vai adiando. E é natural, é comum essa pessoa ser uma pessoa doente, ela vai acumulando doenças, porque ela não faz aquilo que tem que ser feito. Lá no livro, vamos aqui no Manual Sagrado mais uma vez, lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Veja que ela espera, né? A pessoa espera tudo. Ela espera tudo, ou seja, ela tem esperança de tudo só na mente. Mas ela vai adiando. Está sempre adiando. Está sempre adiando o necessário, o importante, aquilo que precisa ser feito. E esse adiamento, né? Esse adiamento vai ficando ali, o coração dela vai adoecendo. Porque às vezes a pessoa diz assim: por que fulano consegue e eu não consigo? Por que ele tem e eu não tenho?
Por que ela faz e eu não faço? Ela quer até ser como aquela outra pessoa que ela até admira outras pessoas que fazem, que conseguem, que vencem, mas ela não faz porque ela vive, não deixa a vida me levar, né? Ela troca os momentos dela, que o tempo dela de fazer o que tem que ser feito por coisas vãs. Ela fica o tempo todo, as horas passam, e ela está na frente da televisão assistindo séries, novela, filme, tá na frente do celular, tá no computador, ela tá fazendo de tudo, ela tá dormindo, mas ela não busca fazer o que ela precisa fazer para mudar a sua própria vida, para acrescentar na sua própria história. Faz nada. Então é como diz aqui, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo do coração cumprido, quando a pessoa consegue cumprir os seus afazeres com disciplina, as suas metas, os seus objetivos, olha, é a árvore de vida. Ela vai dar testemunho, ela vai glorificar, ela vai se alegrar, uma dela vai ter prazer, ela vai ter paz. No lado profissional, por exemplo, a pessoa ela perde oportunidades de trabalho. É aquela história do 1 minutinho a mais. A pessoa sabe que precisa acordar cedo para ir para o trabalho. O relógio já despertou, o galo já cantou. Mas ela diz assim, só mais 1 minutinho. Só mais 5. Só mais 10, mais 20, meia hora se passaram. Ela sabe que vai enfrentar um trânsito. Ela vai chegar atrasada no trabalho. Quando vai? Porque tem vezes que ela fica em casa, falta. E aí é mandada embora. Tem contas para pagar. Não paga. Não honra os seus compromissos. Vai viver na vergonha. Vai viver sendo humilhada e joga a culpa em Deus. E ainda tem aquelas que dizem assim, mas eu tô na igreja, eu sou dizimista. Né? Mas a parte dela, ela não fez. Porque ela se auto-boicotou com o pensamento de preguiça. Ela colocou que era vã primeiro. Ela não agiu com sabedoria, mas com emoção. É aquela pessoa que sabe que precisa estudar para a prova. Ela precisa estudar para fazer a prova para a faculdade, para a escola. Mas o que ela faz? Ela aceita o convite das amigas para ir para o shopping. Os amigos para ir para o futebol, para a balada. Os livros vão ficando de lado. O trabalho tem que ser entregue naquela data, mas ela não vai fazer. Por quê? Porque ela substituiu o que era correto pelas coisas vãs. E aí? E aí que lá em Mateus 6,24 está escrito: ninguém pode servir a 2 senhores. Ou a pessoa vai servir a disciplina, ao que é correto, vai fazer o que é certo, colocar as prioridades na frente, ou ela vai viver de emoção. E o tempo vai passando e ela não vai edificando. Então, como chegar no final se os meios, as atitudes no meio, na trajetória, são errôneas, erradas? É impossível. E às vezes a pessoa diz assim, mas eu estou na igreja. Aliás, e por falar em igreja, tem a parte também, né? Eu não digo para aqueles que hoje ainda não conhecem a palavra de Deus, mas eu até chamo a atenção daqueles que conhecem, né? Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não segue a disciplina. E diante daquilo que nós colocamos aqui, diante do que foi falado, imagina, está dentro da igreja se sentindo culpado. Imagina, está dentro da igreja e, além de se sentir, né, culpado, a pessoa também vive ansiosa.
Podemos afirmar, então, até chegar a uma conclusão que, de certa forma, procrastinação é um erro de alvo. Podemos até dizer que seja um pecado, porque leva a pessoa a se auto-sabotar, se prejudicar. É injusto. Até no tempo que Deus nos dá para que nós venhamos a usar o tempo. Porque Deus nos dá tempo. Mas, muitas vezes, como nós falamos, o tempo que é usado com coisas vãs, que não glorifica a Deus, isso traz problemas para a nossa vida espiritual. Para a nossa vida espiritual. Sem pensar naquelas pessoas que elas deixam muitas vezes de ouvir, né? Muitas vezes elas deixam de ouvir a Deus, o manual sagrado, para ouvir a voz. Ela adia a vinda dela para a presença de Deus, ela adia a vinda dela para a presença de Deus. Por quê? Porque ela dá ouvidos aos espíritos dos mortos, aos signos, aos horóscopos, ela dá ouvidos aos adivinhos, ela lê livros escritos por morto, se é que morto pode escrever alguma coisa, né? Nós sabemos que não existe isso. Enfim, e como fala lá em Jeremias, né? No capítulo 27 do livro de Jeremias, versículo 9. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos vossos sonhos e aos vossos encantadores. Os efeitos que trazem também na vida conjugal, sentimental, nos relacionamentos a dois, nós podemos dizer que essa procrastinação, de certa forma, né, muitas vezes acaba até prejudicando, de certa forma, o casamento, o casal, porque imagina, a esposa esperando pelo marido há tempos para trocar uma lâmpada, já tem 1 ano que ela pediu e o homem não trocou, fazer um serviço em casa e ele vai procrastinando. O esposo chega em casa e cansado do trabalho, ele precisa fazer aquilo que era obrigação da esposa fazer, que ela não fez porque ficou o dia todo na frente da televisão, ou ficou jogando joguinho de celular, ou no computador. A atenção, marido, que muitas vezes você deveria de dar para sua esposa, mas você dá para o seu amigo, você dá para o seu trabalho, você dá para a pornografia na frente de um computador. Aquele diálogo que vocês deveriam de ter para poder desenvolver cumplicidade, companheirismo, mas muitas vezes você vai adiando, você não quer conversar sobre esse assunto. Então, pessoal, como chegar ao final, se no princípio, né? Se no princípio a pessoa acaba se tomando atitudes erradas, né? Se nos meios a pessoa se auto-sabota. Quando a pessoa se auto-sabota, né? Ela vai postergando, ela vai deixando tudo para depois. São algumas atitudes que põem tudo a perder. Né? Veja que no relacionamento a dois, como está escrito, né? Lá em 1 Coríntios, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 1 diz: não se recusem um ao outro. Quando você deixa de dar atenção à sua esposa, ao seu marido, quando você troca seu marido, a sua esposa por outras coisas, por outras pessoas, vocês estão se recusando, estão se adiando. Então, essa situação faz com que você
destrua sua vida, sua relação. Enfim, pessoal, para chegarmos, né, no final, nós precisamos evitar certos tipos de atitudes que põem tudo a perder, né? Porque se a pessoa se mantiver com esse tipo de atitude, ela não vai conseguir chegar até o final. Então vamos ficando por aqui, tá? Na próxima semana falaremos mais um pouco. Entre quarta e quinta-feira eu estarei postando aí o vídeo, tá bom? E que Deus abençoe a todos vocês. E se essas palavras contribuíram, colaboraram, né, em alguma coisa com a sua vida, se ela está te ajudando, e você conhece pessoas que também precisam dessas palavras, que vai ajudar, vai trazer para a vida delas um despertamento, né? Então que você possa também compartilhar com elas, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, ficamos por aqui.